Lúcia Yang novamente com vocês aqui para vermos o módulo 3, aula 1, onde nós vamos tratar sobre os balanços de suspensão ou redução do imposto de renda e da contribuição social. Então, nessa nossa aula, nós vamos falar tanto dos balanços ou balancetes para suspender ou reduzir o pagamento tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, como vamos falar também sobre o período de referência do balanço ou balancete de suspensão e redução. Vamos falar sobre a composição desses prejuízos fiscais, se são abatidos ou não, aqui também. Os efeitos desse balanço de suspensão e redução. A parte também dos ajustes que devem ser feitos, a validação toda de LALUR e LACS, e também a parte específica da ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Então tem um detalhezinho específico ali para quem é lucro real. Me acompanhe então nessa jornada, aula 1, módulo 3 do verdadeiro lucro real. Então a primeira coisa para falarmos aqui, vejam na tela a segregação que eu fiz. Coloquei lá no topo o lucro real, ele como um todo. Aí, puxando aqui para o nosso lado esquerdo, nós temos o lucro real trimestral, que vai ser matéria que nós vamos tratar ali no nosso módulo número 5, que eu diria que a parte é o coração aqui que a gente tem no nosso curso. Do lado direito, vocês vejam ali que eu coloquei o lucro real anual, que são esses meus pagamentos mensais pela estimativa. Vamos só recordar um pouquinho? Lembra que pela estimativa eu tenho que definir qual é a atividade que eu desempenho. Sobre a minha receita bruta mensal, excluído lá devoluções, vendas canceladas, os descontos incondicionais, os impostos não cumulativos, o IPI, o ICMS, substituição tributária, tiro dessa minha receita bruta mensal, aplico aqueles percentuais para determinar a base de cálculo de 1,6%, 8%, 16% ou 32%, dependendo do qual seria a natureza da minha atividade. Cheguei numa base, formei uma primeira base de cálculo, só que se eu tiver outras receitas que são não operacionais, eu devo somar a essa base de cálculo, para em cima desse montante geral aplicar 15%, que é a alíquota do meu imposto de renda. Cheguei no meu imposto de renda. Lembra que daí eu tenho um adicional de 10% sobre a parcela que ultrapassar essa base de 20 mil mensais? Perfeito. Então, e lembra que eu comentei que daí na estimativa eu vou pagando essa antecipação todo mês. Chegou em dezembro, eu tenho que fazer o balanço final, que é um ajuste. E nesse ajuste, onde eu vou levantar balanço, levando em consideração as receitas, os custos, as despesas, eu vou ter o meu resultado real. E ali eu vou comparar com tudo que eu paguei antecipadamente pela estimativa no decorrer do ano, e comparativamente com este balanço lá de dezembro, eu vejo se eu paguei a mais, e aí eu teria direito de ter de volta esse valor, me compensar, ou se eu paguei a menos, e aí eu teria que pagar uma diferença até março do ano seguinte. Beleza. Aí vocês devem pensar, puxa, mas eu sou empresário e eu não quero chegar lá no final do ano e levar um susto de dizer, puxa, eu paguei a mais. Caramba, eu podia ter usado esse dinheiro, ao invés de já ter adiantado tudo isso para o fisco, eu podia ter aplicado aqui na minha empresa, eu ter um caixa mais substancial no meu mês a mês e deixar para pagar só lá na frente. Já outros podem pensar, não, paguei a mais, ótimo, eu nem imaginava que eu ia ter alguma coisa a compensar, tive uma boa surpresa que eu tenho o direito de me compensar. Aí é questão gerencial. Mas alguns empresários podem ter essa terceira alternativa, de pegar e dizer, olha, ao invés de eu ter aquele único balanço lá em dezembro, e lá só no final do ano eu ficar sabendo se eu paguei a mais ou a menos, e que tal se eu fizesse esse tipo de levantamento periodicamente, para ir autocontrolando os meus valores e poder gerenciar melhor a minha empresa. Não ter nem que pagar diferença e nem ter a receber, pagar o que é devido mensalmente. E aí é que entra o chamado balanço ou balancete de
suspensão ou redução para o imposto de renda e para a contribuição social. Ou seja, ao invés de eu levantar aquele único balanço lá em dezembro, eu posso a qualquer momento do ano calendário, inclusive já a partir de janeiro, ir auto-levantando balanços acumulados com o propósito de demonstrar para a entidade fiscal que até aquele momento eu já paguei o suficiente e que, portanto, eu posso ou suspender o pagamento ou reduzir, porque eu já paguei um pouco a mais, né? Que ficaria, então, menos. Seria, ao invés daquele ajuste lá em dezembro, eu vou autoajustando. E aí engana-se que quem pensa que se, por exemplo, levantei um balanço de suspensão e redução em fevereiro, que aí eu estou obrigada a levantar o balanço até o final do ano. Não. O balanço de suspensão e redução é uma opção. Então, eu posso, é poder, não é dever, tá? Eu posso chegar em janeiro, levanto o meu resultado pela estimativa e levanto um balanço. Comparo qual dos dois deu menos e pago por aquele que deu menor. Fevereiro, eu levanto um balanço acumulado de janeiro a fevereiro e faço minha estimativa de fevereiro. Comparo os resultados e vou fazendo isso sequencialmente. Se em algum mês ali do ano eu não quiser levantar balanço ou balancete, quiser continuar pagando pela estimativa, eu posso. Ou seja, nada me obriga a ter que pagar corrente esse valor até o final do ano. Então, é um lado interessante, só que para isso você tem que ter a tua contabilidade super em dia, tem que ter toda a documentação e mais alguns critériozinhos que a gente vai ver aqui nesse módulo. Então, deu para entender? Esses balanços de suspensão ou redução, eu só posso utilizar dentro da minha opção de recolhimento pelo lucro real pela estimativa. No lucro real trimestral, não existe essa possibilidade. Beleza, visto isso, vamos para a sequência aqui dos nossos slides, onde eu comento com vocês ali através de um decreto 9580 de 2018, que é o nosso regulamento do imposto de renda, artigo 227, que diz que a pessoa jurídica pode tanto suspender quanto reduzir o pagamento do imposto de renda devido, a cada mês, que demonstre através da utilização dos balanços ou balancetes mensais que o valor que é acumulado já pago ali excede qual seria o valor do imposto a pagar, inclusive com adicional calculado com base no lucro real daquele período que está em curso ali em termos de comparação. Então, o que ele quer dizer é que toda vez que eu quiser, eu sempre vou levantar os balanços acumulados até aquele momento, levar em consideração efetivamente todos os meus custos, todas as despesas, dentro da receita que eu obtive, fazer um pelo outro e ver quanto que ficou o meu resultado final. Porque na estimativa, lembra que eu não levo em consideração custos e despesas no mês a mês. Eu faço sobre a minha receita bruta mensal. Pode ser que no final daquele mês eu tivesse até mesmo prejuízo e estou pagando tributo antecipadamente para o fisco. E só vou saber disso lá na frente quando eu fizer o balanço final de ajuste. Então, por isso que é interessante, é você ter um autocontrole de todo o teu resultado ali na empresa no decorrer de um ano, para pagar o que realmente é devido, tá? Não pagar mais ou a menos. Bom, diante dessa situação, o período de referência desse balanço de suspensão ou de redução. O período ele sempre vai abranger 1º de janeiro do ano calendário ou o dia do início da tua atividade, caso você não tenha iniciado em janeiro, evidente, né? E vai até o último dia útil do mês a que se referir esse balanço ou balancete. Ou seja, vamos supor que em maio eu pense, eu quero levantar um balanço de suspensão e redução. O que eu vou fazer? Se eu comecei a minha atividade em janeiro, eu vou levantar um balanço de janeiro, 1º de janeiro, até o último dia de maio. Então, é nesse acumulado, nesse compilado aí de valores desse período é que eu vou utilizar para fins de comparação com a minha estimativa recolhida até aquele momento, para ver se eu paguei a mais ou a menos, qual das modalidades seria mais interessante para mim. Então, o que é esse
período em curso, 1º de janeiro, ou o teu primeiro dia de início de atividade até o mês que você quer utilizar para fins desse contexto, desse cálculo. São balanços ou balancetes acumulados e não apenas o balanço do mês, tá? Então, somatório, né, de todo esse período. Então, ali, o exemplo que eu falo, quero levantar um balanço em abril. Nesse balanço de abril, eu vou somar lá tudo que eu tive de janeiro, fevereiro e março. E o de abril, né, para poder fechar todo esse período ali. Os 4 meses que eu estou fazendo de comparação. Pois bem, eu coloquei, gostaria que vocês olhassem na tela e vissem ali um quadrinho que eu formei, até mesmo para poder ter uma visualização melhor. Eu coloquei, num lado, o mês a que se refere a suspensão, redução. Vamos colocar ali, setembro. Olha lá, e do lado o período que abrange esse balanço, o balancete acumulado. Então, se em setembro eu pensar, puxa, será que eu já paguei muito tributo até agora? Deixa eu levantar para ver, quero ajustar mais ou menos minhas contas com o fisco. Cheguei em setembro, eu vou levantar um balanço acumulado de 1º de janeiro até 30/9. Então, por essa planilha, não tem erro ali de vocês pegarem a menos ou a mais algum determinado mês, tá? Ficou bem fechadinho, bem certinho para vocês não terem dúvida. Importante lembrar ainda que a empresa não precisa levantar, então, esse balanço ou balancete objetivando redução ou a suspensão todos os meses. Só quero salientar isso. Eu posso levantar em fevereiro, passo todo o restante do período pagando pela estimativa. Aí, lá em setembro, posso levantar um balanço de suspensão e redução. Depois, os demais meses, pagar pela estimativa. E chega dezembro, aí eu fecho o meu balanço final. Não tem problema nenhum, tá? Não tem condicionante para isso. Nós vamos ver que daí tem código distinto para fazer o recolhimento quando eu uso o balanço ou balancete de suspensão e redução. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tem código próprio tanto para o IR quanto para a contribuição social. Então, irá utilizar ali nos meses em que for mais benéfico para a empresa, eu posso usar o suspensão e redução. Se eu levantei o balanço ou balancete e vi que pela estimativa é mais coerente, eu estou pagando menos, eu desconsidero o balanço de suspensão e redução e dou continuidade na minha estimativa mensal, tá? Então, não significa também que cada vez que eu levantei esse balanço ou balancete acumulado, que ele vai ser mais benéfico. Não, é caso a caso. E depende muito se eu tenho bastante despesa dedutível, se eu tive prejuízo naquele período, né, independente do faturamento ou não. Então, ele serve independentemente de um mês, de um período, de outro, sempre para fins de tomada de decisão do empresário. Esse é o propósito que nós encontramos diante dessa modalidade aí. Lembra que eu comentei ali no comecinho que nós íamos falar sobre compensação de prejuízos? Pois bem, lá em 95, as empresas compensavam 100%. Tinha lucro, tinha prejuízo. Era um mata-mata. Um matava o outro. Né? O total do meu prejuízo absorvia todo o meu lucro e pagava só a diferença se houvesse. Pois então, o fisco deixava de receber imposto de renda e contribuição social. O PIS e COFINS ele recebia sempre, porque era mensal e era sobre faturamento, não era sobre o meu resultado. Aí o fisco disse, puxa, eu estou perdendo com isso. Eles estão inventando aí, criando uma chamada indústria do prejuízo. O que nós vamos fazer? Aí eles tiveram uma jogada de mestre e falaram, vamos reduzir aqui. O cara não vai mais poder compensar 100% do seu prejuízo, mas ele vai estar possibilitado de compensar até 30% do seu lucro real ou da sua base positiva da contribuição social. Só que agora eu fisco, não vou mais impor prazo prescricional. Tem a vida inteira para ele esgotar todo esse prejuízo que ele tem aí acumulado. Mas tem uma exceção. Tem uma atividade que não está condicionada a esse limite de valor, que é a atividade rural. Para atividade rural, se eu tenho lucro e se tenho prejuízo, um mata o outro, um absorve o outro, sem limitação de valor. É a única exceção. Todas as demais formas de atividades que eu tenho aí dentro do lucro real, todas vão estar condicionadas a 30% do meu lucro e 30% da minha base positiva da contribuição social.
Mesma coisa aqui quando eu utilizo os balanços ou balancetes para fins de suspensão ou redução do pagamento, eu também levanto esses balanços ou balancetes e vou poder me compensar, sim, de prejuízos fiscais que são existentes em 31 de dezembro do ano calendário anterior. E que esses prejuízos, onde é que eu tenho? Eu tenho eles todos controlados na minha parte B do LALUR, que serve para isso, para acondicionar prejuízos acumulados e também outros valores que eu posso utilizar futuramente que vão interferir no meu resultado ao ofertar para a entidade fiscal. Só que então, para todas essas outras atividades, eu tenho esse limite dos 30% aí para apurar, exceto atividade rural. Lembra sempre disso aí, atividade rural tem... Lembra que eu comentei que são 2 benefícios? Tinha comentado no decorrer do curso. Um deles é não ter a limitação da compensação, compensa 100%, e a outra é a parte da despesa com depreciação. Então, comprei um determinado bem que eu vou utilizar na minha atividade rural, eu já posso usar todo aquele valor da depreciação, de despesa de depreciação, depreciá-lo 100% no primeiro ano de uso. Ou seja, me apropriar já de 100% da despesa, afetando diretamente o meu resultado para imposto de renda e para contribuição social, tá? Que eu já lanço direto como despesa isso. Então, também é estrutural para fins de decisão financeira da empresa. Importante também isso, tá? Então, em termos de alíquotas, para o nosso imposto, 15% normalmente, para a contribuição social, 9%. Tá? Tanto para um quanto para outro é o valor e diminuído se e quando for o caso daqueles incentivos fiscais de dedução ou redução do imposto e da contribuição. O adicional é que muda um pouquinho. Lembra que no lucro real trimestral nós tínhamos falado em aulas anteriores que eu tenho 10% de adicional sobre a parcela que exceder 60 mil no trimestre. Lucro real trimestral. No lucro real estimado, 10% sobre a parcela que exceder 20 mil no mês. E nos balanços de suspensão e redução, como é que fica? Eu vou pegar 20 mil, que é o meu parâmetro de limite, e multiplicar pelo número de meses que está abrangido nesse compilado de balanços e balancetes. Exemplo, se por um acaso eu tenho lá, eu vou levantar um balancete acumulado em maio. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. Eu vou fazer 5 meses vezes 20. Vai dar um valor. O que exceder a esse valor, eu tenho um adicional de 10%. Então, simples nesse sentido aí, em termos das alíquotas a serem utilizadas tanto para balanço quanto balancete, também tanto para suspensão quanto redução. No caso, uma coisa bem importante também que eu tenho que falar para vocês. Utilizei o balanço de suspensão ou redução para o imposto de renda, igualitariamente eu tenho que usar para a contribuição social. Ou seja, eu não posso usar suspensão e redução para o meu imposto de renda, por exemplo, e fazer pela estimativa para a contribuição social. Tem que ser igual para os dois. Ah, Lúcia, mas não foi muito vantajoso. Ficou legal eu usar suspensão ou redução pro IR e fazer estimativa para a contribuição social. Esquece. Eu tenho que usar igualzinho para os dois. Ou eu uso a estimativa para o IR e contribuição, ou balanço ou balancete de suspensão e redução para o IR e para a contribuição social. Isso está lá na nossa Instrução Normativa da Receita Federal, 1700 de 2017, artigo 47, parágrafo 1º, que diz que um está condicionado ao outro, tá? Porque às vezes pode não ser muito interessante, pode ser que eu leve vantagem pro imposto e não para a contribuição, ou vice-versa, mas é uma possibilidade, é uma opção. Eu não sou obrigada a usar esses balanços ou balancetes, né? Bom, e em relação ao efeito desses balanços ou balancetes? Então é importante eu ressaltar aqui para vocês que a diferença que eu tenha apurado, verificado relativo ao meu imposto de renda e à minha contribuição social, que foi pago a maior num período abrangido pelo balanço de suspensão e redução,
a ser utilizado, né, para reduzir ou suspender o montante do IR e da contribuição, devido em meses subsequentes do mesmo período, eu não posso utilizá-lo. Ou seja, caso a pessoa jurídica pretenda suspender ou reduzir o pagamento do RPJ ou da contribuição em qualquer outro mês ali do ano calendário, ele vai ter que levantar um outro balanço ou balancete. E acumulado, vamos para exemplo, quero levantar um balanço, fui recolhendo pela estimativa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu quero levantar um balanço de suspensão, redução, para ver como é que está o resultado da minha empresa até ali. Então, vou pegar um balanço ou balancete acumulado abrangendo janeiro até maio. Comparo quanto é que é a estimativa e quanto que deu ali no suspensão, redução. Beleza. Optei por um ou outro. Junho, eu digo, sabe que eu quero fazer um novo balanço de suspensão, redução? Pois é um novo. Pego um novo lá de janeiro, aí até junho. E assim sucessivamente. E não significa que se eu levantei o balanço ou balancete no mês, que eu tenho que seguir isso até o final do ano calendário. Eu posso utilizar num mês, não utilizar no outro, passar 2, 3 meses sem fazer pela estimativa ou sem fazer pela suspensão, redução. É opção minha. Eu posso brincar com um ou outro tipo de formato ali de tributação no decorrer do ano calendário inteiro, utilizando aquilo que for mais benéfico para a minha empresa. Então, tem essa possibilidade dentro da estimativa. Os valores que eu utilizei desses benefícios fiscais deduzidos do imposto de renda e da contribuição, devidos com base em balanços ou balancetes, não serão considerados como imposto ou como contribuições pagos pela estimativa. Tá? Ele não entra para eu reduzir a minha estimativa. Ainda, em relação, por exemplo, para eu determinar o valor do meu IRPJ a pagar, a pessoa jurídica vai poder abater desse valor do imposto nesse período em curso o valor que ela pagou a título de estimativa de imposto de renda nos meses ali anteriores daquele ano calendário, seja com base então nessa minha receita bruta e mais as demais receitas que são os meus acréscimos, ou no balanço de suspensão ou redução que eu vou ter. Também vai poder abater o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre receitas que eu obtive ali no mês e que integraram a respectiva base de cálculo. Como também eu posso abater o IRPJ pago ou retido na fonte sobre receitas que eu oferi em meses anteriores àquele meu período em curso, inclusive pago de forma separada sobre ganhos de renda variável que não tenham sido deduzidos do pagamento pela estimativa mensal daqueles meses. Porque lembra que na estimativa, rendimentos de aplicação financeira não entram na base de cálculo ali no mês a mês, porém, eles entram na base de tributação no balanço, balancete de suspensão e redução para o imposto de renda. E lembra que tinha uma diferença que eu até destaquei lá nos slides, né, na aula específica do módulo 2, falando na estimativa, na parte da contribuição social que eu falei, que a aplicação financeira entrava na base para a contribuição social. Não entrava para a estimativa, mas entrava para a contribuição social. Agora, falou em balanço ou balancete de suspensão e redução, eu considero o rendimento dessas aplicações financeiras, sim, para o cálculo desses tributos. Para determinar o valor da minha contribuição social paga também pela pessoa jurídica, também poderá ser abatido, deduzido dessa minha contribuição devida no período em curso, o valor da minha contribuição social que foi devida pela estimativa nos meses anteriores ali do ano calendário, seja com base na estimativa, que seria aquela minha receita bruta e os acréscimos, que seriam as demais receitas, ou em balanço de suspensão e redução. E também posso abater a contribuição social retida na fonte sobre as receitas auferidas no mês que integraram a respectiva base de cálculo, como também posso abater a contribuição social retida na fonte sobre receitas auferidas nos meses anteriores ali do período em curso que não tenha sido utilizada a título de dedução no pagamento da estimativa daqueles respectivos meses.
A apuração de janeiro, como é que fica? De janeiro ou no início da minha atividade. Vamos colocar as duas situações. Tinha gente que pensava assim, Lúcia, se eu comecei ali minha atividade em janeiro, só que janeiro nós sabemos que é um período meio baixo ali em termos de faturamento, né? Pobre. Janeiro, fevereiro, né? Dependendo da atividade, tudo é genérico. Vamos supor que eu tive um faturamento, tive até prejuízo em janeiro. E daí, se eu faço pela estimativa, custo e despesa não interessa, eu vou ter que pagar sobre a minha receita do mês. Lembra? Então, mesmo que eu tenha prejuízo, eu vou ter que pagar, porque é sobre a minha receita mensal. Agora, e se eu levantar um balanço de suspensão e redução e provar que eu tive prejuízo? Aí eu estou dispensada de pagar o imposto de renda e a contribuição social. É um lado super benéfico que nós temos em relação a isso. Então, Lúcia, eu posso fazer jus ao balanço balancete já em janeiro? Pode. Já em janeiro, ou vamos supor que eu não tenha iniciado minha atividade em janeiro, eu comecei em março. Então, pronto. A partir de março, o mês que eu iniciei a minha atividade, posso já levantar um balanço ou balancete de suspensão, redução, dali para frente, tá? Tranquilo, já faz jus de autoajustando o teu período desde o início. E o adicional de imposto de renda, já que a gente falou de alíquota do IR 15, né, da parte da contribuição social 9, isso não muda, mas e o adicional que eu falei? É 10%. Então, tá, no lucro real trimestral, eu tenho 10% sobre a parcela que exceder 60 mil no trimestre. Na estimativa, eu tenho 10% de adicional sobre a parcela que exceder 20 mil no mês. E no balanço de suspensão e redução, eu tenho um adicional de 10% também, só que eu vou pegar 20 mil, que é o valor por mês, e vou multiplicar pelo número de meses abrangidos por essa suspensão ou redução. O que exceder esse valor, 10% de adicional. Então, tranquilo ali também. Fiz uma tabelinha para vocês, deem uma olhadinha na tela, gente. Eu fiz uma tabela desse adicional do imposto de renda, colocando por número de meses e qual seria o limite de cálculo. Já que é 20 mil mensais, então veja, um mês, 20 mil, 2 meses, 40, 3, 60, 4, 80. Até, digamos que se eu chegar em 12 meses, o meu limite é 240. Passou disso, 10% de adicional que eu tenho que aplicar. Tá? Então, já coloquei a tabelinha para facilitar, para vocês não terem que fazer mais cálculo nenhum. Já vai ali nessa colinha para poder ajustar. Falando em ajuste, entramos aí nos ajustes. Lembra que eu falei o que era lucro real? Que é o meu lucro líquido ajustado por adições, por exclusões e por compensação. Beleza, já falamos ali da compensação, dos 30% do IR, 30% da base da minha contribuição social e que não se aplica essa limitação para atividade rural, ok? Pois bem, então o que é esse ajuste? Desse meu lucro líquido do período, eu vou ter que ajustar com todas as adições, as exclusões, a compensação, todas elas previstas lá na legislação do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Esses ajustes nós vamos ver com muito detalhe no nosso módulo número 5. Umas 3 ou 4 aulas só para falar sobre esses ajustes. Então, aguarda até lá. Nessa apuração do meu lucro real e do resultado ajustado do meu período em curso, nós temos que observar as determinações relativas à evidenciação através de subcontas. Então, para isso, né, para todo esse ajuste, eu tenho que mostrar em algum lugar para o fisco. Por exemplo, por que chegou janeiro, eu recolhi pela estimativa, fevereiro eu recolhi pela estimativa, março eu recolhi pela estimativa, abril, o fisco vai olhar e dizer, mas por que a empresa da Lúcia não recolheu em abril? Ela está omitindo, está sonegando? O que aconteceu com essa mulher que não paga? Aí, a legislação diz que eu tenho que demonstrar isso aí no LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Como nós não temos mais livro, no formatão de livro, de folhar e etc., isso é das antigas, nós temos ele no formato eletrônico. Só que desde 2014, esse ELALUR, ele está dentro da escrituração contábil fiscal
num dos blocos. E o mesmo se dá para o chamado ELACS, que é o livro de apuração da contribuição social. Lá antigamente, quando era em livro de folhear, não tinha uma norma legal para a contribuição social. Usualmente era de costume os contadores utilizarem um único livro, que era o LALUR, né, no formato lá de papel, e ali eles apurarem. Mas o que dizia? Para que serve esse LALUR? Para eu mostrar para o fisco qual é meu lucro líquido, quais foram as adições, quais foram as exclusões, qual foi a compensação e qual foi o meu resultado. Eu tive lucro real ou tive um prejuízo fiscal? Então é para demonstrar. Para isso, então, esses balanços ou balancetes, eles são utilizados com o efeito de determinar esse meu lucro líquido do período em curso e nele mostrar, levantar todo esse valor com observância nas disposições que são pautadas, tanto numa lei comercial quanto na lei fiscal. E tenho que informar tudo isso no meu LALUR. Porque senão o fisco, se ele não verificar que eu utilizei balanço de suspensão, ele não tiver toda essa estrutura, ele vai interpretar errado e achar que eu estou sonegando, que eu estou omitindo informações em relação a isso. Então, aí é que está o cuidado, tem que fazer essa transcrição ali, tá? Não no livro, vai ser no bloco do ELALUR e do ELACS, que está dentro da escrituração contábil fiscal. Essa demonstração do lucro real e a demonstração do meu resultado apurado e ajustado ali, relativo ao período que foi abrangido por balanços ou balancetes, com a finalidade de suspender ou reduzir o pagamento do IR e da contribuição social, vão ser informados sim no LALUR. Mas tem algumas observaçõezinhas a serem feitas, como por exemplo, para cada balanço ou balancete que eu levantei com a finalidade de suspender ou reduzir tanto o meu imposto de renda quanto para a minha contribuição social, o contribuinte vai ter que determinar um novo lucro real e um novo resultado ajustado para aquele período em curso e desconsiderar os resultados que foram apurados em meses anteriores daquele mesmo ano calendário. Por quê? É claro, não são os balanços ou balancetes acumulados. Então, por exemplo, se eu levantei um balanço ou balancete em abril, em maio, se eu quiser suspender ou reduzir o pagamento, eu desconsidero o de abril e vou levantar um outro lá desde janeiro até maio. Né? Foi um abril, outro maio. Então, eu desconsidero o de abril e vou levantar um outro de janeiro até maio. E assim sucessivamente. Ele não é acumulado. Ele é acumulado porque eu vou juntando ali, mas não que eu vá acumulando valores que eu já paguei, senão daqui a pouco o fisco aqui está me devendo, né, de valor. Uma outra coisa que também tem que ser mostrada no ELALUR e no ELACS. As adições, as exclusões, a compensação de prejuízos. E aí eu pergunto, Lúcia, o que são adições mesmo, que você falou lá no começo do curso? São despesas que eu registrei na minha contabilidade, mas que, porque na lei tributária está dito, olha, essa despesa é indedutível. Exemplo, a alimentação dos sócios. Está na lei, é despesa indedutível, porque eu não dependo dessa despesa para fazer a empresa funcionar, uma despesa própria do sócio, que ele recebe o prolabore dele, ele tira a distribuição de lucros dele para poder bancar isso. Não tem a empresa que pagar, exceto despesa com viagem, que a gente vai falar lá nos ajustes lá na frente. Então, isso é uma adição, é uma despesa que eu registrei na contabilidade, porém, que por causa que a lei fiscal determina que isso eu tenho que ofertar a tributação. Tá, e uma exclusão? Exclusão é uma receita, mesmo que a empresa teve, mas que por determinação de estar na legislação, ele diz, essa despesa, não, essa receita não precisa tributar. Exemplo, as universidades, as faculdades que estão lá aderindo ao ProUni, que pelo fato delas cederem algumas bolsas de estudo, acontece que daí tem benefício. Elas são ressarcidas, o governo passa uma verba para elas. E quando vem esse dinheiro é receita, só que é uma receita não tributada. Então é uma das exclusões que nós temos ali de ajuste no LALUR. Então são computadas tanto as adições, as exclusões, a compensação,
para o cálculo de apuração do lucro real e do resultado ajustado, correspondentes aos balanços, aos balancetes, e devem constar de forma discriminada lá na minha parte A do ELALUR e parte A do meu ELAX, não cabendo qualquer tipo de registro nesse sentido na parte B, tanto do LALUR quanto do LAX. Falando em escrituração contábil fiscal, né? Bom, a partir com a nossa Instrução Normativa 1700 de 2017, artigo 30 dessa norma legal, diz que a pessoa jurídica que é tributada pelo lucro real, ela deve escriturar o LALUR e que esse deverá ser entregue no formato digital. E por quê? Porque toda pessoa jurídica tributada pelo lucro real vai ter a escrituração contábil fiscal, que é um dos braços do SPED, como sendo o seu próprio LALUR. Então, eles se confundem dentro da minha escrituração contábil fiscal, que é a minha antiga DIPJ. Eu vou ter várias informações e, dentre elas, eu vou ter um bloco do ELALUR, que são informações, né, do imposto de renda, e o ELAX, que são as informações pertinentes à contribuição social. E, inclusive, caso eu não respeite, por exemplo, de não entregar, de entregar fora do prazo, de ter omissões, incorreções, inexatidões, eu tenho a aplicação das multas pertinentes a isso também, né? Então, tem que seguir todo esse registro ali. Então, desde do ano calendário de 2014, é que as pessoas jurídicas, inclusive as pessoas jurídicas as pessoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas, devem apresentar a escrituração contábil fiscal, tudo de forma centralizada pela matriz. Independe de quantas filiais eu tenho, eu vou entregar uma escrituração contábil fiscal. Com isso, essa pessoa jurídica que é tributada pelo lucro real vai estar dispensado em relação aos fatos geradores desde 1º de janeiro de 2014 para frente da escrituração do LALUR no meio físico. Então, quem quiser saber das minhas escriturações do LALUR vai ter que ter uma cópia da minha escrituração contábil fiscal e especificamente nos blocos do ELALUR e ELAX para ter ali todos os ajustes que eu fiz nessa minha contabilidade que passou para dentro da minha tributação. E aí, nessa minha escrituração contábil fiscal que eu falei que veio substituindo a DIPJ, Declaração de Pessoa Jurídica, além de várias informações, tem dados referentes ao LALUR e que vai conter ali, no mínimo, lá na parte A, onde eu vou ter que apresentar informações que são referentes à minha demonstração do meu lucro real. Então, eu vou mostrar qual é o meu lucro líquido do período, quais são os ajustes que essa empresa sofreu, quais foram as adições, as exclusões, qual é a compensação e a demonstração efetiva que eu vou ter ali do meu lucro real. E agora, quando eu falo desses valores, desses ajustes que eu tenho no meu lucro líquido, essas adições e exclusões, cabe ainda ressaltar aí para vocês que eu vou ter que fazer a identificação das minhas contas analíticas do plano de contas e fazer a indicação determinada ali por lançamento, com a correspondente escrituração comercial quando presente, tá? E na parte B? Na parte B eu vou registrar prejuízos acumulados de períodos anteriores, que eu vou poder utilizar sem prazo prescricional, porém com a limitação dos 30% da minha base positiva, exceto, sempre lembrando a atividade rural, que eu uso 100%, e outros valores que possam vir a afetar o resultado da empresa futuramente. Exemplo, lembra que nós falamos, no módulo 2, falamos em incentivos fiscais. E eu comentei que o excedente de um incentivo fiscal eu posso usar nos meses subsequentes, desde que seja dentro do ano calendário. Virou o ano, zera tudo. Se eu tinha ainda excedente de algum incentivo, foi pro lixo, perdi. Tem uma exceção, o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Usei o PAT no decorrer do ano calendário. Sobrou ainda, eu vou guardar na parte B do LALUR e posso usar por 2 anos calendários seguintes. Então, não é um valor que vai estar lá no meu
LALUR na parte B e que vai interferir no meu cálculo futuramente, caso eu venha utilizar, eu não vou reduzir até 4% do meu imposto de renda sem adicional? Sim. Então tá aí a informação referente à parte B do LALUR, né? Uma explanação, um exemplo de onde que eu utilizaria algum tipo de benefício nesse caso. E pro LACS, né, para contribuição social sobre o lucro, mesma coisa. Lá na parte A, eu também tenho que dar informações pertinentes à demonstração dessa base de cálculo da contribuição social, informando também qual é o meu lucro líquido, ou seja, meu lucro contábil, quais são os ajustes que eu vou ter ali, as adições, as exclusões, e qual que vai ser o meu resultado ajustado, essa base de cálculo da contribuição social. Na parte B, eu também vou manter valores de controles de bases de cálculo negativas da minha contribuição social de períodos anteriores e que eu queira compensar agora. E qualquer outro valor possível que eu tenha que possa vir a influenciar na determinação desse meu resultado ajustado em períodos futuros que não conste na minha escrituração comercial. Vou mostrar também nesse IELAX a apuração do meu IR, da minha contribuição social e demais informações econômicas fiscais. Isso tudo dentro da minha escrituração contábil fiscal, que é a antiga declaração de pessoa jurídica. Então, na primeira ficha da escrituração contábil fiscal, eu vou ter lá informações que eu vou preenchendo. Por exemplo, você exportou, você recebeu ou mandou royalties para fora do país, você trabalha lá com transfer price, você trabalha com a parte de informações, parte da informática e tudo de incentivos, trabalha com a Zona Franca de Manaus, enfim, faz 1001 perguntas que você assinala aqueles campos, se sim ou não, e aí com base nisso ele habilita quais seriam os campos dessa declaração sobre as quais você tem que preencher. Entre elas entra o ELALUR e o ELAX. Então são várias informações sobre estoque, sobre a parte de custos, nossa, tem muita informação em relação a isso. E aí, dentro ainda desse meu ELALUR e ELAX, dentro lá também da escrituração contábil fiscal, eu tenho valores que eu tenho que escriturar nessa parte B do LALUR e do LAX e que eu tenho normas a seguir, como, por exemplo, em relação a créditos. Os créditos que eu vou registrar são valores que vão constituir adições ao meu lucro líquido de exercícios futuros para determinar o meu lucro real e o meu lucro lá, meu resultado ajustado respectivo. E também a baixa de saldos devedores. Agora, se eu tenho débitos, esses débitos vão ser valores que são constituídos como exclusões de exercícios subsequentes e também a baixa de saldos credores que eu possa ter. E ainda diz o seguinte que, Lúcia, tem penalidade, né, por um acaso, se eu não entregar a escrituração contábil, fiscal, ou se eu entregar com atraso, ou se eu tiver omissões, incorreções, enfim, na minha declaração? Sim. Vocês vão achar graça, né? Parece pouco o valor da penalidade, mas ela é alta, sim, dependendo do montante do valor que você tem ali do teu resultado, ele pode ser muito relevante. Então, nós temos dentro da Instrução Normativa 1700 de 2017, artigo 311, que diz que o sujeito passivo, contribuinte, né, que deixar de apresentar ou apresentar em atraso a escrituração contábil fiscal nos prazos que são determinados aí pela Receita Federal, fica susceptível, fica sujeito à aplicação da multa equivalente a 0,25%. Parece pouco, mas é por mês ou fração de mês calendário, em cima do meu lucro líquido antes da incidência do IRPJ e da contribuição social, no período a que se refere a apuração limitada a 10% desse meu lucro líquido. Mas é bastante. Entre os dois, é claro que eu sempre tenho que ficar com o maior. Apliquei 0,25% por mês ou fração de mês. E eu tenho 10% do valor daquele lucro. Entre os dois, é o maior que eu tenho que aplicar. Agora, a legislação ainda é boazinha, que prevê o seguinte:
Sabe essa multa? Cara, ela ainda é limitada em R$ 100.000 para pessoas jurídicas que no decorrer ali que no ano calendário anterior tiveram auferido uma receita bruta igual ou inferior a 3.600.000. E 5 milhões para as pessoas jurídicas que não se enquadrem nessa categoria aí dos 100 milhões. Nossa, Lúcia, mas mesmo assim ainda alto. Tudo bem. Só que a legislação ainda vai além e diz o seguinte, olha, essa multa aí vai ser reduzida também em 90% quando o livro for apresentado, né, livro entre aspas, é que está na legislação, quando o livro for apresentado em até 30 dias após o prazo. Ah, mas eu não consigo cumprir em 30 dias. Então ele diz, tudo bem, você vai ter uma redução em até 75% se você entregar esse livro com até 60 dias após o prazo para entrega. Ai, não consigo. Então tudo bem, vou reduzir essa tua multa até metade quando esse livro for apresentado no prazo, porém antes de qualquer procedimento de ofício. E ainda dá uma colher de chá de reduzir em até 25% se eu apresentar esse livro no prazo que foi fixado em intimação. Quer dizer, então eu sempre chamo lei entre tapas e beijos, porque o fisco dá uma cacetada e daí já dá um beijinho para, né, passar aquela dor ali. A gente brinca, mas, né, não é complicado. Bom, e Lúcia, você falou que é sobre o lucro líquido, mas e se por um acaso eu não tiver o lucro líquido, em cima do que vai ser cobrado esse valor? Boa pergunta. A legislação já previu essa situação e diz, olha, quando não tiver um lucro líquido aí para ter a incidência do IRPJ, da contribuição social, no período em que se refere a essa escrituração, você deve utilizar o teu lucro líquido antes da incidência do imposto de renda e da contribuição social do teu último período que foi informado e atualizado pela taxa Selic até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração. Quer dizer, então o fisco é esperto, ele diz, então vamos pegar teu último período lá que você teve lucro e de lá vamos tomar ele por base e ainda adicionando a taxa Selic. Quer dizer, não tem escapatória, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, ele come. Lembra que eu falei também que poderia ter penalidade se tiver informações inexatas, incorretas, omissas? Tem. Lúcia, mas eu não posso errar? Não deve, né? Porque tem uma penalidade que é uma multa de 3%, não sendo inferior a R$100, do valor omitido, inexato ou omisso. E essa multa não será devida ainda por cima se o sujeito passivo for lá e corrigir essas informações antes de qualquer procedimento de ofício. Essa multa ainda pode ser reduzida em 50% se essas correções forem feitas antes do prazo fixado em intimação, porque é uma forma de uma denúncia espontânea. Olha, errei, mas eu estive revisando aqui, encontrei um erro e estou aí, né, me redimindo desse meu pecado. Então, olha, né, vai tendo as benesses. Eles dão uma cacetada com valor alto, o cara se assusta, mas daí vai lendo o resto da lei, vai diminuindo. Pessoal, com isso nós finalizamos aqui a nossa aula 1. Espero que tenha sido legal, proveitosa para vocês. Dica fundamental. Eu sei que conselho, né, pessoal, não dá muita bola, entra por um ouvido, sai por outro, mas escutem o que eu vou dizer. Por favor, vejam de novo esse vídeo, tá? Porque a nossa aula 2 vai ser de cálculo. Tem um pouquinho só de teoria, o resto é só cálculo. Então, eu quero que entre bem na cabeça de vocês toda essa teoria para poder compreender de onde vêm os números, para onde vai dos cálculos que eu vou mostrar na nossa próxima aula, que vai ser a aula 2 do módulo 3. Tá bom? Aguardo vocês, então, para a gente estudar mais um pouquinho. Até lá!